A garantia da comida na mesa de cada brasileiro depende diretamente de diversos elos de logística. Para produzir alimentos, o agricultor precisa de insumos, fertilizantes, defensivos, equipamentos, vacinas, rações e outros. Complexos e sucessivos elos logísticos levam os insumos às fazendas. Eles vêm de diversas áreas de produção e até de países distantes, por transporte marítimo, ferroviário e rodoviário. Depois, a produção agropecuária sai das fazendas e depende da logística para chegar a cooperativas, centros de armazenagem e de transformação. A agropecuária gera mais de 43 milhões de fretes de caminhões por ano. Da agropecuária ao consumidor, circula um total de 1,6 bilhões de toneladas, uma carga superior à da mineração. Múltiplos polos concentram a recepção e multiplicam a distribuição dos novos produtos para centrais de abastecimento, cadeias de supermercados, terminais, sem falar da reciclagem industrial. Os investimentos públicos e privados e a modernização e informatização dos circuitos logísticos estão em plena transformação. Os custos logísticos são elevados no Brasil, sobretudo para a agropecuária. A pandemia desestruturou sistemas logísticos tradicionais e fomentou outras formas de atender o abastecimento, sobretudo nos lares. Isso trouxe novos desenhos e atores na logística local e global. Sobre esses temas e desafios, o pesquisador Evaristo de Miranda conversa com Frederico Bussinger, engenheiro eletricista e economista. Ele atuou como executivo e consultor em planejamento e gestão portuária, hidroviária e ferroviária, logística, transporte público, entre outras. Foi secretário executivo do Ministério dos Transportes e secretário de Transportes do município de São Paulo. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E a sustentabilidade ela tem um pilar econômico, né, de rentabilidade, de custos. E para a agropecuária, a questão da logística é um tema central. Existem diversas situações no Brasil, mas a agropecuária depende da logística tanto para receber seus insumos, máquinas, defensivos, adubos, que vêm de países distantes, não é? Até fazer chegar ao consumidor os seus produtos. Nós vamos conversar hoje com uma pessoa que entende tudo sobre esse assunto, que tem uma trajetória brilhante nessa área, que ajudou muito o nosso país. Eu tenho a alegria de receber aqui no Brasil Verde o Frederico Bussinger. Frederico, bem-vindo ao Brasil Verde. Obrigado, Evaristo, ouvintes. É um prazer estar aqui nesse programa, tratar de um tema aí tão importante para a população brasileira, cidades brasileiras, para o comércio exterior. Estamos à disposição. Eu que agradeço muito a sua disponibilidade, não é? Mas antes da gente entrar assim mais diretamente na temática, quem nos assiste sempre gosta de conhecer a pessoa que está aqui, a sua história. Você não nasceu assim num trem, num navio, não, né? Como é que foi a sua história? Dá para você contar um pouquinho a sua história profissional? Como é que você chegou onde você está? Você ocupou funções importantíssimas no Brasil até, não é? Veja, Evaristo, eu não nasci nem em trem, nem no navio. Eu nasci numa escola, né? Eu sou de Carangola, em Minas Gerais. Meus pais eram donos de um colégio carangolense, em Minas Gerais, da Mata. E a da minha família é uma trajetória muito ligada à agricultura. Quer dizer, foram imigrantes que vieram no início do século XIX, se localizaram em Friburgo, né, mais precisamente em Bom Jardim. Depois seguiram o caminho do café em direção a Minas Gerais, Córrego do Ouro, região de Manhumirim, Manhuaçu, enfim. Então, é uma trajetória de agricultores, e, aliás, existem agricultores até hoje ali na região. Meu pai é que acabou se desgarrando, porque ele foi o único dos 8 filhos que acabou estudando, mas isso a partir dos 16 anos. Ele foi auto-alfabetizado, lendo a Bíblia sozinho. E só aos 16 anos é que ele começou ao estudo formal, formou em advogado, mas ele dedicou a vida inteira à educação. Então, eu tenho esse início
minha vida ligada à educação, minha mãe, a família da minha mãe também ligada à educação. Eu é que acabei me desgarrando, fazendo engenharia, vim para São Paulo, comecei a trabalhar no setor elétrico na Light, depois estive no metrô, e aí fui seguindo essa carreira de transporte. Eu praticamente trabalhei em todas as áreas, menos na aviação, né? Então, tive no metrô, na ferrovia, tive na Secretaria de Transporte, SP Trans, CET, Porto de Santos, São Sebastião, enfim, tive uma trajetória e hoje eu estou dedicado à consultoria nessa área de logística. Então, eu acabei me desgarrando e essa oportunidade que você me dá de tratar desse tema mais especificamente, praticamente é uma coisa de regresso às origens da minha família. É uma coisa que me dá muito prazer. É verdade, você sabe que tem muito peixe que cresce, desce o rio, se aventura, chega no mar, mas na hora de se reproduzir, ele volta às origens, né? Ele sobe o rio e volta lá nas origens, né? É um caminho Exatamente. muito bacana. Quem está nos assistindo, talvez só para as pessoas terem uma ideia, como é que pode? Eu vou te provocar um pouco. Você trabalhou com o metrô, mas trabalhou com o Porto de Santos também, e trabalhou com ferrovia. Dá para falar um pouco dessas realidades, como é que elas se conectam, antes da gente entrar talvez em assuntos mais que tocam mais o agro? Dá uma visão um pouco desses diferentes modais, né? E da gestão complexa, mas todos estão interligados, né? Ninguém pode ignorar um ou outro, né? Certamente. Do ponto de vista profissional, foram circunstâncias da vida. Eu não projetei uma carreira nesse sentido. Mas eu, quando saí da Light, o metrô tinha, em São Paulo, tinha inaugurado há pouco, em 77, e eu fui trabalhar em manutenção, porque essa era a minha área. Né? Depois é que eu fui deslocando para material rodante, fui diretor de operação do metrô, então me liguei muito a esse tema do transporte urbano, e sempre ligado à necessidade da população. Né? Porque na época dos anos 70 e 80, não era claro que o transporte coletivo, o transporte público, era uma obrigação sobre o qual o poder público deveria se debruçar. Então, houve muitos movimentos, entidades que estiveram ligados a isso, e aquela ideia de transporte, direito do cidadão, dever do Estado, isso foi uma formulação que acabou sendo trabalhado com muitos jovens naquela época. Nós estivemos muito envolvidos, por exemplo, na campanha do Franco Montoro, em 82, e esse foi uma bandeira que tinha sido localizada. E uma das teses desse movimento acabou prevalecendo, com a ideia de que quem deve pagar o transporte público não são apenas os usuários, mas os beneficiários. Essa tese, que teve uma formulação grande, profunda e elaborada, gerou, por exemplo, o Vale Transporte. Então, o Vale Transporte é uma forma em que o empregador participa do custeio do transporte coletivo. Então, é uma questão prática e que muitas pessoas não sabem a origem, né? Então, esse foi um tempo que eu estive envolvido com isso. Depois eu estive na CPTM, na época que ela foi, um pouco depois que ela foi criada, mas quando estava sendo incorporado, a CBTU e a FEPAS, mas sempre no sentido de atender a população nessa carência tão grande que é do transporte, que hoje em dia se fala de mobilidade urbana, né? E a passagem pelo Porto foi parte de um projeto no início do governo Itamar Franco e depois Fernando Henrique, que foi logo depois da Constituição de 88, que foi a nova Lei dos Portos de 93 e que mudou completamente o modelo portuário brasileiro, com os arrendamentos portuários, a reorganização do atendimento. Para dar um exemplo, quando eu fui para o Porto de Santos em 95, no ano anterior, o Porto tinha movimentado 33 milhões de toneladas, 34. Ano passado, o Porto movimentou 160, mais de 160, ou seja, 5 vezes mais. Ou seja, esses últimos tempos, houve uma revolução no sistema portuário brasileiro em aumento de capacidade, aumento de produtividade, redução de custos portuários, que é uma ideia um pouco diferente do que a gente vê normalmente ser noticiado. Depois eu estava no Ministério dos Transportes e vivi o tempo do início da preparação das concessões ferroviárias. As concessões ferroviárias no Brasil também
modificaram. Quem lembra das ferrovias nos anos 80, 70, eram situações muito ruins. Elas tiveram um momento precioso na primeira metade do século passado, mas já estavam em situação bastante delicada. E foram feitos investimentos, desde então, nesse 25 anos mais ou menos, foram feitos investimentos acima de 60 bilhões. A capacidade das ferrovias aumentou, a produtividade aumentou, velocidade, redução de acidentes. Então, houve uma mudança significativa. E eu acho que isso está na base você lembrou bem, esse é um dos pilares pelo boom que o agronegócio brasileiro teve nesse período. Ou seja, nós saltamos várias vezes na produção, na exportação e também no abastecimento urbano. Então, eu acho que a logística deu uma grande contribuição. No caso de Santos, por exemplo, Santos praticamente não movimentava açúcar, né? Hoje, um quarto da movimentação do açúcar negociado no mundo passa pelo Porto de Santos, e eu acho que isso tem uma participação importante da Embrapa, dos produtores aqui da região sudeste, mas a logística deu uma grande contribuição. Eu me lembro que na safra anterior que eu mencionei, o açúcar estava movimentado a 40, 44 dólares a tonelada, dólares. Hoje, isso é um quarto, um quinto do preço, e certamente para uma commodity é de extrema importância que esses custos sejam reduzidos. Eles ainda são altos, como você falou, mas já houve uma redução tremenda, seja nos custos portuários, ferroviários, e mesmo os custos rodoviários nos trechos em que eles têm que colocar. Então, eu acho que a logística, efetivamente, nesse quarto de século, deu uma grande contribuição à economia brasileira, ao agronegócio, ao abastecimento urbano, e sempre voltado para a população, seja quem produz, os trabalhadores, seja quem consome. E isso me dá muita alegria de ter atuado em todas essas frentes. Eu acho extraordinário. Você deu aqui uma aula para quem está nos assistindo, uma aula mostrando como essas coisas evoluíram. É claro que você fala o exemplo de Santos, mas isso aconteceu em vários portos do Brasil, Itaqui, lá no Maranhão, em vários lugares, Suape, quer dizer, a mesma coisa com ferrovias, né? É um movimento no país, só que precisa continuar. Veja, Evaristo, você tem toda a razão. Isso aconteceu em todos os portos. Eu dou o exemplo de Santos, que eu tenho, como trabalhei lá, eu tenho os números mais na cabeça. Mas esse é um fenômeno. E há um fenômeno particular de extrema importância. Ou seja, nesse período surgiram os chamados portos do Arco Norte. Você falou de Itaqui, mas também você pode falar de Vila do Conde, você também pode falar de Santarém e agora Miritituba. Ou seja, isso está acontecendo e hoje as exportações pelo Arco Norte, elas estão praticamente iguais à de Santos. Isso é um fenômeno desse último quarto de século. Olha, nós vamos fazer um pequeno intervalo, já demos uma boa introdução no assunto, já tem muita pauta aí para continuar, e eu vou lhe passar a palavra para você continuar explicando um pouco para as pessoas o quanto isso é importante, né, para que a comida chegue mais barata, chegue com qualidade, chegue com diversidade, na mesa de cada cidadão, o papel também das CEASAs, de tudo isso. Então, um minutinho e a gente já volta aqui no Brasil Verde conversando sobre logística. Olá, estamos de volta aqui no Brasil Verde, conversando sobre a importância da logística para a agropecuária brasileira, para as exportações, mas também para os consumidores, para quem vive na cidade. Nós estamos conversando com o Frederico Bussinger, ele tem uma experiência enorme nessa área. Ele estava mostrando que essa foi uma transformação que aconteceu em vários modais logísticos, né, nos últimos 20, 30 anos, sobretudo mais recentemente. Você quer continuar um pouco sobre esse raciocínio que você estava desenvolvendo? Veja, o Brasil, nesse período, e eu me fixo muito nessa da década de 90 para cá, porque efetivamente o Brasil deu um salto
nós vivemos nas décadas de 70 e 80 meio que estabilizado em termos de movimentação portuária, as ferrovias tiveram um declínio, a produção agropecuária evoluiu, mas não tão aceleradamente. Mas nesse último período, houve um boom, os números multiplicaram a taxas chinesas, e isso só foi possível por empreendimentos em todas essas frentes. Em programas anteriores, o Brasil se interiorizou na população, quer dizer, isso, Brasília foi um grande marco, né, na segunda metade do século XX, e nesse último período nós tivemos a interiorização da economia, a agricultura se interiorizou. Hoje o Centro-Oeste é o grande celeiro do Brasil e celeiro do mundo nos diversos produtos. Quer dizer, eu nem quero entrar nessa seara, que certamente você é o doutor. Mas para que isso tivesse acontecido, foi necessário que a logística acompanhasse. Porque senão a produção não teria como ser escoada. Inicialmente, se escoou por onde havia infraestrutura, que são os portos do Sudeste, então Paranaguá, Santos, Vitória e uma parte também os portos do Rio de Janeiro, mas agora, já mais recente, os portos do Arco Norte. Nesses últimos 20 anos, eu tenho trabalhado muito na região amazônica, particularmente no Pará. Então, o projeto de expansão no Porto de Vila do Conde, o projeto de Santarém, eu vi nascer, os novos terminais de Miritituba, a partir de 2003, 2004, tive envolvido, a 163, que é um projeto antigo, mas que ele acabou se tornando realidade no passado mais recente e ainda não está totalmente concluso. E agora o novo desafio, que é a Ferrogrão, a ferrovia, que na verdade é um projeto muito antigo. Ele fez parte da concessão da Ferronorte, era a ponta do Y, e que depois foi devolvida e agora está sendo reestabelecido. Então, a ferrovia já é uma realidade no Centro-Oeste pela Rumo, né? Agora expandindo até Lucas do Rio Verde, enfim. Então, acho que há um caminho aí a ser seguido, um aumento de capacidade. Eu participei de um evento em 2017, acho, em Nova Mutum, onde houve uma mobilização geral da população, das lideranças locais, no sentido de ter uma ferrovia. Então, essa extensão que vai ser implantada agora tem muito à mão dos prefeitos, dos parlamentares, dos líderes das entidades, dos produtores locais, reivindicando. Portanto, é uma consciência bastante grande. Eu acompanhei e ouvi falar muito, por exemplo, das PPPs caipiras, pelos quais Mato Grosso e depois outros estados também pavimentaram estradas vicinais. Portanto, o Brasil está se interiorizando na população, na economia, na infraestrutura, e o escoamento pelo Arco Norte vai se tornando uma realidade. E agora já é quantitativamente uma coisa expressiva. E isso é muito bom para o Brasil, essa descentralização. Inclusive, eu diria bom até para São Paulo, né? Ou até para São Paulo. Para quem está nos assistindo, assim, que às vezes não tem a geografia totalmente, os nomes, os lugares, mas assim, muito resumidamente, não é? Antigamente você começou a produzir soja no Mato Grosso, o ministro Baralho Macho falava que o Mato Grosso é o patinho feio da logística, né? Porque você está ruim para tudo, você está ruim para ir para o norte, longe para ir para o sul, tudo, tem muita coisa possível, mas tudo ruim. Só que com o tempo isso foi se ajeitando. Então você pode pegar a sua soja, sair do Mato Grosso, pegar a 364, que é uma estrada que vai para Rondônia, chega em Porto Velho, coloca na hidrovia do Madeira. Não é um caminho muito longo e a hidrovia é uma economia enorme. Vai para Miritituba, para Itacoatiara, enfim, você tem possibilidades, né? Tem agora a 163 que você sobe de caminhão e vai também lá para Miritituba, vai para o Pará com a sua soja. A pessoa também tem uma oportunidade mais, assim, quem tiver mais a leste, de ir e subir, inclusive para o Maranhão, com carga para Itaqui. E continua também indo para Rondonópolis, descendo para cá para o sul. O Blair Macho costumava dizer que o patinho feio está virando um cisne agora, né? Ele está com muitas opções
E o pessoal continua construindo opções, né? Um exemplo, se alguém me perguntasse há 15 anos, 20 anos, qual é o pior lugar para plantar e exportar soja, eu diria o Acre. E o Acre é o lugar mais longe de tudo, lá no, não é totalmente a oeste do Brasil. Pois bem, com essas mudanças e agora a conclusão da ponte sobre o Rio Madeira, a ponte do Abunã, bom, se você produz soja no Acre, 2 minutinhos você chega no porto de Porto Velho e exporta essa soja para o exterior. Isso está fazendo crescer muito a produção de soja agora lá. Então, assim, uma coisa puxa a outra, né? A agricultura puxa a logística desenvolve a agricultura, essas coisas andam junto, é uma sinergia Ô, muito positiva. Evaristo, Você podia falar um pouquinho da Ferrogrão também depois, tá? sim, veja, a Ferrogrão, que incidentalmente está para ser julgada agora no STF, está marcado para dia 31, ela está obstaculizada por uma decisão, uma liminar judicial, e há uma discussão de natureza ambiental. Mas eu diria que a Ferrogrão enfrenta outras dificuldades. Essa não é a única dificuldade ambiental. Está todo mundo fazendo uma grande aposta nessa questão, imaginando que se liberar na segunda-feira subsequente começa a obra. Não é assim. Ou seja, ela tem ainda dificuldades de natureza da estruturação econômico-financeira. Eu acho que foi vendido muita esperança e tem muita coisa a ser resolvida em relação a isso. E eu diria que o nome Ferrogrão me parece um nome impróprio, porque passa a ideia de que é uma ferrovia dedicada exclusivamente a grãos. E eu acho que ela não só não é, como ela não deve ser, porque em torno do eixo da 163, que é o mesmo eixo da Ferrogrão, existe uma grande população de brasileiros que vive ali. Pessoas que estão lá há meio século, há um século, os imigrantes que chegaram e foram atraídos para essa região e que têm uma situação de vida muito delicada. Muito delicada. Então, essa Ferrogrão, ela não deve ser implantada, no meu modo de ver, apenas como uma ferrovia, mas como um corredor de desenvolvimento. Esse é o conceito mais moderno que se tem da implantação desses projetos de infraestrutura. Esse é o conceito que o Banco Mundial adota e promove. Ou seja, não só você pensar na ferrovia, nos trilhos, mas pensar também nas atividades econômicas que estão associadas, nos serviços que estão associados, na geração de emprego que tem, os benefícios que esse projeto pode trazer para a população lindeira. Nós falamos muito do Centro-Oeste, mas eu queria lembrar também que uma região que tem crescido muito e com muita perspectiva é o Matopiba. Nós estamos, nessa semana, completando a ferrovia Norte-Sul, até tem as cerimônias de inauguração dos encontros dos trens de todos os lados. E a ferrovia Norte-Sul é um eixo de integração do Brasil e ela chega no Maranhão. O grande gargalo dela é a estrada de ferro Carajás, que está praticamente saturada. E foi uma ferrovia construída para a mineração. Mas existe um novo projeto no Maranhão, que é a estrada de ferro do Maranhão, e um novo projeto de um complexo portuário em Alcântara, que pode ser uma ponte safena na estrada de ferro Carajás, e criar uma interconexão muito salutar entre o Centro-Oeste e o Maranhão, complementando a produção na região de Palmas, do Piauí, que tem crescido sobremaneira, e é uma nova possibilidade de expansão econômica do Brasil, e esses projetos que estão, no caso eu falei do terminal portuário de Alcântara, estrada de ferro Carajás, é a F317, esse é um projeto que está bastante avançado, consolidado, em fase de licenciamento e de estabelecimento de posto. Eu acho que nós estamos criando uma nova rede, uma nova infraestrutura que integra o Brasil e possibilita de que aquilo que seja produzido seja não só exportado, como também acesse os mercados brasileiros no abastecimento da população brasileira. Então, quem nos assiste aqui, ele acaba de dar de novo uma ilustração análoga do que aconteceu em outras regiões. O Matopiba pega a região oeste da Bahia, fundamentalmente cerrados, né? Cerrados do oeste da Bahia, do sul do Maranhão, do sul do Piauí. A agricultura foi para lá de forma pioneira nos anos 80 e eu participei diretamente disso na Embrapa. E hoje o Nordeste produz mais alimentos que o Sudeste. Já fazem 5, 6 anos que ele ultrapassou o Sudeste
No século XIX ele produzia mais, mas agora ele voltou à liderança graças a essa produção. E para escoar, ele trouxe aí. Olha, nós andamos rapidamente quando a conversa é boa, estamos chegando no final do programa já. Temos uns 2 minutos para encerrar e eu quero passar para você para a consideração que você achasse pertinente fazer em função do que você fez de considerações até agora. Veja, eu diria que nós estamos num momento tendo assumido novos governos no plano federal, no plano estadual, os governos do estado, uma parte reconduzida, mas uma outra parte de novos governantes, estão na fase de elaboração dos seus planos de governo, das suas ações de governo. Eu diria que nós temos um desafio. Muitas vezes eu ouço a pergunta, bom, quando é que vai privatizar os portos? Eu digo, não tem mais nada que privatizar. Os portos já foram privatizados desde o século passado. Os terminais já são todos eles privados. As concessões ferroviárias, elas estão, então, com projetos de desenvolvimento e o Ministério dos Transportes, a Secretaria Ferroviária tem novos planos para a expansão dessa malha, para a integração da malha ferroviária, a integração logística. Os governos do estado estão muito envolvidos com isso. Mato Grosso foi pioneiro, dando a autorização para a extensão. Na verdade, é uma extensão da malha paulista, da malha norte. O estado da Bahia está muito envolvido, interessado nisso. O estado de Minas Gerais, o Espírito Santo, tem muito envolvido com isso. São Paulo tem novos projetos. Eu acho que nós estamos diante de um cenário que tem muitas possibilidades. Eu acho que nós precisamos ter inteligência, habilidade para transformar esses desejos em fatos concretos. E aí tem muito trabalho e precisa muita inteligência. Mas nós estamos num momento que eu acho que podemos dar uma nova alavancada na logística brasileira em prol tanto da economia quanto da população brasileira. Frederico, muito obrigado por sua participação aqui no Brasil Verde. Eu espero ter a oportunidade de encontrá-lo aqui de novo mais para frente. E queria convidar a todos, não é, de continuarem aqui nos acompanhando. A semana que vem, no canal AgroMais, mais um episódio do Brasil Verde. Até lá!